Graça e paz, graça e paz. Vem nesse momento aqui, chegar até você através deste vídeo, para juntos, ouvirmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aquilo que Deus, Ele tem para falar com cada um de nós. Nós somos totalmente necessitados de ouvir a voz do Senhor através da sua bendita palavra. É a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito. A palavra de Deus é que gera no nosso espírito, a saúde que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Por quê? Aquela pessoa, no João capítulo 3 diz, aquele que nasce da carne é carne. Aquele que nasce da carne é carne. Então, nascer da carne, a necessidade para manter-se saudável é o alimento para nosso corpo físico. Sim ou não? O alimento para o nosso corpo físico, ele é necessário para nos dar saúde. Saúde. Mas para a nossa vida espiritual, nós precisamos do alimento espiritual. Então, quando o ser humano, para um ser humano viver, ele precisa de alimento. Para um carro andar, ele precisa de combustível e de todos os outros componentes que vai ligar isso. Para um peixe viver, ele precisa de estar dentro da água. Para uma ave voar, ela precisa ter as suas asas para poder se movimentar. E para um ser humano ter vida espiritual, não existe outro lugar. Não existe lugar nenhum que você tenha luz como alimento para o seu espírito. Não existe. É a palavra de Deus que é o alimento para a vida espiritual de uma pessoa. Eu posso ler a Bíblia como livro. Eu posso estudar a Bíblia como livro, que eu vou ter fundamento para isso. Mas o alimento espiritual vai estar sempre ligado àquilo que a Bíblia nos orienta, a palavra de Deus nos orienta, para colocarmos em prática. O Senhor Jesus ensinou claramente que Ele é o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu. É o alimento para a nossa vida espiritual. Quando a palavra de Deus ela é absorvida em o nosso coração, a maneira que ela vai nos ensinar a viver é o alimento diário. Eu não posso ter a palavra de Deus como um alimento que eu coma, que eu me alimente de um dia sim, um dia não. É que eu me alimento uma vez por semana. Que eu me alimento de 15 em 15 dias. O alimento é diário. Quando você acorda, você toma café. Se você não tiver com algumas restrições médicas, né? Mas o normal é você tomar o café, almoçar, não é isso? E tomar o café da tarde, geralmente 4 refeições. Para uma pessoa que trabalha com um serviço mais pesado, o apetite dele vai aumentar. Ele precisa do alimento dessas 4 refeições diárias para ele poder ter um dia saudável. E isso diariamente. A gente não vai comer
se alimentar hoje e daqui a uma semana se alimentar novamente. Não. Então, no âmbito espiritual, a necessidade do alimento também é diário. O alimento diário. Eu oro, eu vou me organizar de uma forma disciplinada. Para poder ter uma vida na prática daquilo que a palavra me ensina e me habituar a isso diariamente. Eu vou viver dentro de um padrão na minha relação diária com aquilo que eu sou orientado. Eu sou uma pessoa educada. Eu fui educada, doutrinada pela palavra. Então eu tenho a minha mãe. Eu vou tratar a minha mãe de acordo com aquilo que eu estou sendo ensinado e na prática diária. Aí a minha relação com meus filhos, com a minha esposa, com a minha vida financeira, com a igreja, com a denominação na qual eu pertenço, a minha relação, ela vai estar sempre pautada naquilo que eu sou orientado, daquilo que eu tomo posse como meu alimento diário, para poder caminhar diariamente de acordo com aquilo no qual eu me alimento. Quando nós nos alimentamos na área física, o nosso corpo físico, ele recebe tudo aquilo que é necessário para poder ter a sua estabilidade saudável diariamente. A pessoa vai tomar o café e vai ter um comportamento saudável na área física até o momento do almoço. Se chegar na hora do almoço, ele não almoçar, ele vai ter uma certa dificuldade naquele percurso, naquele horário. Porque ele não se alimentou naquele período. Então ele não vai ficar com a mesma disposição física de uma pessoa bem alimentada. Assim mesmo, assim é na nossa maneira de viver diariamente. Quando os seus problemas se levantarem, outras dificuldades da sua casa se manifestarem, ou seja, na sua área conjugal, ou seja, na sua área emocional, na sua área financeira, você, bem alimentada, bem educada, bem doutrinada no seu nível espiritual, você vai saber lidar com cada situação. Por quê? O alimento espiritual, ele vai te dar o quê? Sustentabilidade daquilo que você está passando. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina que o homem prudente, uma pessoa prudente, ela construiu, quer dizer, ela edificou a sua casa sobre a rocha. Salomão fala no livro de Provérbios que a prudência, ela anda na companhia da sabedoria. Quem são essas pessoas? São aqueles que ouvem as minhas palavras, aqueles que ouvem os ensinamentos do Senhor e colocam em prática. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que sopraram os ventos, correram as águas, né? A tempestade foi de encontro àquela casa e aquela casa ficou firme. Em contrapartida, aquela pessoa que edificou a sua casa na areia, aquela pessoa que ouve, até acha bacana, mas não pratica. Quer dizer, enquanto o negócio está indo tranquilo, aquela casa espiritual está bonita. Mas quando sopra o vento, porque no percurso da vida muitas coisas podem acontecer. Aí bate naquela casa que não foi tão bem construída, e diz a Bíblia que quando soprou o vento, o mesmo vento que soprou, a mesma tempestade que se manifestou, e o mesmo rio que correu na casa que foi construída na rocha, ela também se manifestou na casa que foi construída sobre a areia. A que foi construída na rocha, o prudente que construiu debaixo da orientação da palavra como alimento para o seu espírito, ficou firme. Mas aquela que foi construída sobre a rocha, ela foi totalmente jogada abaixo, e diz pela boca do nosso Senhor Jesus que foi muito grande a sua ruína, porque foi construída sobre a areia. Então aqui a palavra de Deus,
A palavra de Deus é o alimento, é a única fonte de alimento que eu tenho para alimentar o meu espírito e ser doutrinado de acordo com ela para viver em um mundo que tem tantas coisas que chamam a nossa atenção e a gente não pode se deixar levar por aquilo que o mundo ensina, mas sim pelo aquilo que a palavra de Deus não orienta. Imagina se os nossos jovens nas escolas, imagina se os nossos jovens nas academias, imagina que os nossos irmãos no seu trabalho, fossem todos eles obedientes à Santa Escritura. Você jamais iria ver ao seu lado o que nós temos visto hoje. Você liga a televisão hoje, o que você vê? Vê coisas terríveis. Você não vai ver uma pessoa ensinada, bem doutrinada, em obediência a Deus, viver na prática daquilo que hoje nós estamos vendo. Porque é a prática do pecado que vai gerar, né, um mundo mais destrutivo ainda. O hábito de caminhar das coisas que não agradam a Deus é que está tornando o mundo totalmente terrível aos nossos olhos. Tem coisas que a gente, até para falar, né, a gente sente um pouco constrangido. Por quê? Um espírito não alimentado pela palavra, ele está no escuro. O que é o escuro? O escuro é a pessoa não enxergar, ou até enxergar, mas não ter como sair. Porque depois que a pessoa está acorrentada, escravizada no pecado, ela só pode ser liberta pelo preço que foi pago. O preço foi pago para a liberdade de uma pessoa escravizada pelo pecado na sua prática. Se esse preço que foi pago não for apresentado, aquela pessoa que é escrava daquela situação não consegue sair. O cara é escravo da droga, ele vai usar droga até morrer. A pessoa é escrava da prostituição, ela vai viver nesse caminho incorreto, porque só é liberto se o preço que foi pago se manifestar na vida daquela pessoa. Por exemplo, eu usei droga há 20 anos. Eu não queria usar droga, mas não tinha ninguém que pudesse pagar o preço pela minha liberdade. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, o preço que ele pagou pela minha liberdade, aí quebrou as correntes e as cadeias que me prendiam. Aí a gente vê, por que fulano não deixa isso? Por que o mundo está desse jeito? É porque escravos que só podem ser livres se quem de direito for lá e apresentar o pagamento que foi feito. Por isso que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. O preço da nossa liberdade só podia ser pago por alguém justo, por alguém que fosse realmente justo. Jesus viveu todos os seus anos aqui, 33 anos e meio mais ou menos, sem cometer nenhum pecado. Ele foi puro, ele foi limpo. O preço foi pago pela vida pura, pela vida totalmente isenta de qualquer pecado em qualquer área da vida dele. Quando esse preço que foi pago pela fidelidade de Jesus, aí esse preço que foi pago é o preço que é pago pela liberdade do escravo que está preso às coisas desse mundo. Você passa perto de um lugar onde as pessoas usam droga, aquelas pessoas não estão felizes porque estão fazendo aqui, elas estão presas. Elas não podem, eu me mando, eu vou sair, a partir de hoje eu não quero mais fazer. Você pode até tomar uma atitude de não querer fazer mais, mas você vai lá, volta e faz, porque o preço que foi pago, a pessoa não tomou posse. Por isso, quando eu entrego minha vida a Jesus, de verdade, é o único meio que eu tenho de ficar livre e encontrar a liberdade, porque Ele pagou o preço para me libertar, para te libertar das algemas que te prendem, provenientes de uma vida dominada pelo pecado. Assim em todas as áreas da vida. Eu não vou me estender muito, mas tem muito assunto para falar disso, sobre relação ao salário do pecado, que é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A pessoa bebe, vira alcoólatra, ela não começa bebendo uma garrafa de cachaça. Hoje ela começa tomando um copinho de cerveja, e daqui a pouco ela está bebendo, daqui a pouco ela está caindo pelo meio da rua, daqui a pouco não tem nem mais controle sobre as suas ações. A pessoa não começa fumando uma carteira de cigarro por dia. Ela começa fumando, dando um traguinho, daqui a pouco ela fuma um cigarro inteiro, uma cartela, tem pessoa que fuma 3 cartelas por dia. Apaga um, acende outro.
A pessoa não começou cheirando 5 gramas de cocaína, ela começou cheirando, colocando um pouquinho na boca. Eu comecei assim, cheirando um pouquinho, daqui a pouco já estava comprando para o meu consumo. A pessoa não começou a fumar um baseado, um cigarro de maconha assim em 10 minutos. Ele começou a dar um trago, daqui a pouco ele já está comprando até para os seus, e uns até já começa a se tornar, passa até vender a droga, porque vai sempre ter, ainda corre o risco de, através do seu comportamento, ele perder até a vida, se a droga que ele mesmo está usando se tornar o seu grande algoz para a destruição e desgraça total da sua vida, fora o caminho da eternidade que ele vai partir sem o Senhor. Então é importante que a gente entenda que aquilo que eu começo pode ser uma coisa que eu nunca consigo deixar de fazer. Agora, as pessoas têm boa intenção de te ajudar. A igreja está aí para isso, para ensinar o prédio ali, o pastor, a palavra de Deus, né? Mas o preço foi pago, foi pelo Senhor. Não é o pastor, não é o bispo, não é o tamanho da denominação que a pessoa tem. O preço foi pago por uma pessoa só. O arqui-inimigo que dominou sobre as pessoas por causa do pecado, ele foi vencido por um homem puro. Ele foi vencido por um homem sem pecado. Jesus, ele entregou a sua vida como um cordeiro sem nenhuma mácula. Quando Jesus entrega a vida e o Senhor Jesus ressuscita, cumpriu-se tudo que a favor em relação a isso estava escrito. Então, quando Jesus liberta o homem, liberta pelo seu sangue, pela sua vida, porque a sua morte foi vicária, substitutiva. Ele entregou a vida dele a favor, em benefício de toda uma humanidade. Por isso, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Por isso, esse é o dom gratuito de Deus, é a vida. Porque o homem estava preso, algemado. Ele bebia, ele fumava, ele cheirava, ele xinga palavrão, ele faz tantas coisas erradas. E ele sabe que está errado, mas ele não consegue quebrar essa cadeia por conta própria. Porque o preço não foi pago por um homem comum. O preço não foi pago por uma pessoa na sua intelectualidade ou até inteligência. O preço foi pago pelo homem limpo, totalmente puro, que entregou a sua vida em obediência àquilo que o Pai o ordenou ou orientou para que hoje eu estivesse aqui. Claro, falho, imperfeito, mas livre, porque Ele pagou o preço que eu devia. Se você crê nisso, tome posse. E não tente vencer sozinho. Não tente vencer o que você está passando sozinho. A vitória só é liberada pelo preço que foi pago. E esse preço que foi pago foi pela sua liberdade, pela sua libertação e, acima de tudo, pelo seu direito de viver para sempre na eternidade com o Senhor. Um beijo no coração. Aqui, pastor João Dia, Ministério de Impacto, Rio Novo, no Conjunto Cesarão, aqui em Santa Cruz. Deus lhe abençoe grandemente, debaixo da graça e debaixo da paz. Felicidade.